Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Estamos aqui mais uma vez para partilhar com você a palavra de Deus. Como os irmãos devem se lembrar, há 2 semanas atrás, acredito, nós tivemos a nossa exposição bíblica pausada, né, por conta de questões técnicas. E então, assim que terminou o culto aí em Aracaju, o reverendo Emanuel entrou em contato comigo e pediu então que nós retomássemos a pregação para que pudesse ser pregado hoje aqui domingo com vocês no culto. De sorte que eu quero mais uma vez agradecer ao reverendo Emanuel por refazer o convite de poder expor para você a palavra de Deus aqui no final da tarde, no começo da noite desse domingo de setembro. Eu queria, antes de começar a ler a passagem que nós já lemos na semana passada, nós vamos repetir a parte do sermão que você já ouviu, mas nós vamos então expor o restante, né, de toda a pregação. Então, de sorte que a gente vai fazer isso agora certamente com mais tranquilidade, obviamente, sem nenhum problema técnico, com a graça de Deus. Eu queria só anunciar aqui para vocês que, se o Senhor Deus quiser, em setembro eu estarei com vocês aí mais uma vez, nessa ocasião, na conferência missionária que nós teremos aqui na Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Eu quero agradecer a pessoa do pastor Lucas, reverendo Lucas, pelo convite. Muito obrigado, será um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, ministrando a palavra de Deus naquele dia. E eu estarei aí, se eu não me engano, na abertura da conferência missionária no dia 24 de setembro, se o Senhor Deus quiser. Até lá, então. Eu queria então, irmãos, convidar a vocês a abrirem a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 15, e à medida que nós formos caminhando, eu vou anunciando aos irmãos quais serão os próximos textos que nós vamos ler para dar sequência a essa leitura inicial, que será a base da nossa exposição aqui nessa noite. Diz assim, então, a palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, e leremos até o verso 15, e mais o que eu vou anunciar aos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Vejamos na sequência, irmãos, da leitura, os versículos 26 e 27 ainda do capítulo 11, que diz assim: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto,
ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela a sua mulher e deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E aí, seguimos aqui o versículo 1 do capítulo 12 e vamos ler até o verso 7. Diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã: Tu és o homem. E agora o versículo 13, que diz o seguinte: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Vamos orar, irmãos. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento em que nos preparamos para ouvir a sua palavra, a exposição dessa passagem que nós lemos aqui. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Pai pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez reunidos como teu povo e queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, Senhor. Ó Pai, nós queremos dizer que dependemos única e exclusivamente de Ti. E pedimos que o Senhor nos oriente, nos ajude, que a Sua palavra encontre um local em nossos corações, de tal forma que produza em nós frutos que perdurem, mas mais do que isso, que transforme as nossas vidas, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, enquanto tantos povos, tantas pessoas ainda não tiveram acesso nem condições de lê-la ou de ouvi-la, tantos povos espalhados ainda no mundo. Nós, no entanto, temos esse privilégio semanalmente, diariamente, temos tantas versões no nosso celular, vários tipos de aplicativos, e tantas possibilidades, Senhor, de exposições, inclusive, da Tua palavra, com tantos livros de pastores abençoados. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a valorizarmos tudo isso. Ajuda-nos, ó Pai, a usufruirmos de tudo isso. E agora, então, Senhor, te pedimos, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos passando por esse tempo de pandemia e eu sei que não tem sido fácil para todos nós, né? Aqui mesmo em Manaus nós tivemos talvez a primeira região, ou a primeira cidade do país a sofrer a pandemia, a pandemia, no caso aqui a epidemia, né, aqui na região toda. E foi difícil aqueles dias. Eu lembro que nós ficamos aqui enclausurados em casa há mais ou menos 90 dias aqui, 3 meses. E não foi nada fácil, né? Os meninos na escola não puderam ir para a escola, nós não podíamos fazer as nossas atividades, tivemos dificuldades de cuidar da nossa saúde. A minha esposa, a Claudinha, e eu precisamos sempre monitorar a nossa saúde, a parte física, precisamos fazer atividade por conta das enfermidades que ela tem, e eu, por conta das consequências de enfermidades do passado, preciso cuidar também disso. E imaginando todo esse quadro em que ninguém pode sair, todo mundo fica junto, todo mundo fica dentro de casa, as coisas apertam, as coisas complicam, pessoas com dificuldades no que diz respeito ao sustento da sua casa. Eu fico pensando nos profissionais autônomos, das pessoas que dependiam do dia a dia do seu trabalho para poder adquirir o sustento necessário para o seu alimento, para prover as necessidades do lar. Pais que passaram a ficar em casa e não poder trazer o sustento, ou mesmo mães solteiras e etc. Eu penso que, irmãos, esse período de pandemia foi um período tem sido extremamente difícil, porque nós temos sido espremidos por Deus, e não tenho dúvida disso. A pandemia não é causada por um vírus, e nós precisamos ter consciência disso. A pandemia, ela é causada pelo próprio Deus, ou seja, Deus, na sua mão soberana, Ele tem permitido e Ele tem, na sua providência, feito com que tudo isso aconteça, porque Ele tem certamente os seus propósitos com tudo isso. E nós descansamos na certeza de que nada foge ao seu controle. Não há nenhuma parte do mundo
nenhuma esfera, nenhum território de todo o planeta, seja em cima da superfície do mar ou no mais profundo, que não pertença a ele e ele não possa dizer, isso aqui é meu. Quanto mais o vírus e uma pandemia como essa, tudo realmente Deus tem o controle. E eu penso que Deus ele tem usado isso exatamente, até porque a Bíblia nos ajuda a compreender isso. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio 8, você vai perceber a mão de Deus apertando, espremendo o povo dele. A sensação que eu tenho, irmãos, é exatamente isso. Da mesma forma, de maneira comparativa, assim como o Egito e o deserto espremeu o povo de Deus de tal forma que fosse exposto o seu coração, eu penso que a pandemia ela tem feito isso com cada um de nós. Os nossos pecados têm se tornado mais evidentes, ou seja, nós não temos para onde escapar, nós não temos para onde fugir. Nós temos que estar de frente, cara a cara com os nossos familiares. Mais ainda, nós temos que estar de cara a cara com nós mesmos. E nós temos visto as nossas lutas e as nossas dificuldades, porque agora tudo tem estado mais claro e mais exposto. A ira, a raiva, a decepção, todos esses sentimentos e todas essas situações têm feito com que o nosso pecado apareça, ou seja, nós somos espremidos. Então imaginemos que você tem uma esponja na sua mão e essa esponja ela está completamente cheia de detergente. E quando você espreme, o que é que vai aparecer ali? Detergente? Não necessariamente detergente, mas as evidências que o detergente está ali, que é a espuma. Eu penso que o que tem acontecido com os nossos corações no meio dessa pandemia é isso. Nós somos, na mão da pandemia, uma esponja frágil, delicada, e que a partir do momento que essa pandemia nos aperta e tem nos apertado, tenha saído do nosso coração aquilo que está lá dentro dele. E não é espuma, não é cheiro de detergente de coco ou de maçã, nem muito menos um detergente neutro. Pelo contrário, o que tem saído do nosso coração é esse cheiro ruim, de pecado, desagradável, que incomoda as narinas do nosso Senhor e que mostra exatamente a necessidade que temos de lidar com o pecado em nossas vidas. E obviamente, eu tenho uma pergunta para fazer para você, e essa pergunta serve para mim também. Nós temos, de fato, lidado e sabido lidar com o pecado em nossas vidas? Ou seja, essa é a realidade, irmãos. Nós temos pecado, mas o que acontece é que nesse momento que nós estamos vivendo, o pecado ele tem sido exposto e tem, de fato, aparecido a cada momento em nossa vida. Então, eu fico querendo exatamente saber e eu fico pensando sobre isso. Será que temos de fato lidado? Você pode olhar, por exemplo, para a vida de Davi, um homem como Davi. Como é que pode uma pessoa que é segundo o coração de Deus, ela tem chegado a um ponto de cometer tamanho pecado durante um período tão longo? O fato é, irmãos, que a Bíblia ela é bastante real. A Bíblia ela não é um livro de conto de fadas. Ela é um livro que conta a história da redenção de Deus de um mundo caído, do ser humano falho, pecador, né? Isso acontece depois da queda ali de Adão e Eva, e aí ele está exatamente, a partir da Bíblia, na sua revelação, conduzindo a história da humanidade para um fim maravilhoso, que é o nosso reencontro com o Senhor Jesus, e o fim de tudo, como está bem revelado de maneira clara em Apocalipse. Mas, no entanto, Deus ele nunca se omitiu, ele nunca deixou de falar exatamente o que é o mundo, o que nós somos, e como é a realidade das coisas. Então, quando nós lemos esse texto de Davi, é isso, Deus está expondo na Bíblia a realidade do ser humano, um homem segundo o coração de Deus, cometendo tamanho pecado. E aí, obviamente, por que isso? É óbvio, é porque a natureza humana ela é uma natureza pecaminosa. Ou seja, ainda que nós, e assim também como Davi, tenhamos o privilégio de conhecer a Deus e termos experimentado uma nova natureza colocada por Ele em nós, uma natureza que deseja Deus, que valoriza as coisas de Deus, ainda há em nós uma natureza pecaminosa que faz com que nós pequemos. E, obviamente, nesse período de pandemia, o que acontece é que essa natureza pecaminosa, obviamente, tem se tornado mais evidente na vida de cada um de nós, na convivência com os irmãos, na nossa ansiedade, nos nossos medos, nos nossos temores. Em algumas cidades, como aqui em Manaus, o culto já voltou. As pessoas já podem participar do culto. É limitado, nem todo mundo pode participar. Mas a pergunta e por que as pessoas não querem ir para o templo? Por que as pessoas não querem voltar para a igreja? Então, isso mostra um pouco da luta que nós estamos vivendo dentro de nós e o pecado lutando e operando em nossos corações. Medo de pegar doença, medo de pegar a Covid, medo de morrer. Então, acaba que revela que o que temos colocado como mais importante em nossas vidas, e eu não quero ser simplista aqui, é a ideia de que, assim,
eu preciso estar bem para estar bem com Deus. Eu preciso cuidar de minha saúde, porque o governo disse isso, disse aquilo outro. Mas, de fato, esse momento tem revelado os nossos temores, medos, ansiedades, pavores, temos sido apertados. Eu queria então contar uma história que fala exatamente sobre a natureza humana. Essa história não é uma história real, mas é uma história que nos ajuda a compreender de fato sobre a nossa natureza. Diz que certa vez, na região do Alto Rio Negro, ali em São Gabriel da Cachoeira, num sítio que ficava mais ou menos 7 dias de viagem da cidade, né, subindo o rio, morava uma família. E essa família, vez por outra, descia a cidade para poder pegar o dinheiro da Bolsa Família, do seu auxílio, maternidade, e ali então ele comprava diversas coisas. Há anos eles tinham conhecido, ainda quando criança, aquele homem, ele tinha conhecido a panela não só de barro, mas a panela de metal. E uma das grandes alegrias para a esposa dele foi quando ele trouxe uma grande panela de metal para que ela pudesse pegar água em quantidade suficiente para ela fazer as coisas que tinha na sua casa. O rio ficava a mais ou menos 150 a 200 quilômetros da casa onde eles moravam, então tinha que descer aquela ribanceira, né, aquele beiradão, né, até lá, aquele porto, né, como se chama na região, pegar água. Certa vez, quando eles voltaram da roça, depois de uma manhã muito trabalhosa, debaixo daquele sol causticante, quando eles chegaram em casa, eles viram que os seus filhos tinham danificado a única panela grande que ela tinha. Na verdade, era a sua única panela, não a única panela grande, mas era a única panela que aquela senhora tinha. E de tal forma que ela não podia ser aproveitada, nem tentando ajeitar, nem tentando tapar com barro, como às vezes acontece. Não tinha, estragou, rasgou o alumínio, não tinha como. As crianças brincando pularam em cima da panela e acabou estragando e não teve mais o que fazer. Aquele homem então teve uma ideia e ele pensou, bom, já sei o que eu vou fazer. Ele tinha 2 galões de combustível de 50 litros, brancos, um deles estava vazio, que ele tinha usado na viagem de subida do rio, e o outro estava cheio para a próxima descida. Ele então disse, mulher, eu vou ali na beira do rio e vou lavar esse galão de combustível. E ele desceu, levou consigo um pouco de sabão em pó que ainda sobrara da última viagem, e ele chega lá então na beira e ele começa então a lavar aquele galão de combustível. Usa areia, esfrega, chacoalha o sabão em pó dentro daquele carote, põe para coarar no sol, deixa lá. Bom, e o processo demorou ali alguns dias, até que ele chega para a mulher, depois de um determinado tempo, e diz, olha mulher, eu acho que agora está limpo aquele galão de combustível, você pode ir lá pegar, eu deixei lá no porto, lá na beira, e você pode encher de água e trazer para cá. E a mulher então desce feliz da vida, e para surpresa dela, quando ela pega aquele galão e ela vai utilizá-lo, ela percebe que apesar de estar limpo, claro, branco, ele estava com um cheiro muito forte de gasolina. E era um galão inapropriado para o uso dela. Eu quero dizer, irmãos, que a nossa vida é como esse galão de combustível. Que nós, apesar de termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro, apesar de termos conhecido a graça transformadora do Evangelho, ainda lutamos com a realidade de um cheiro de pecado dentro de nós. Ainda cheiramos a pecado. O pecado está dentro da nossa natureza. E eu penso que é muito propício nesse tempo, nesse momento, nós falarmos a respeito disso. Ou seja, como é que eu posso lidar com esse cheiro de gasolina em meu coração? Como é que eu posso lidar com esse cheiro de pecado na minha alma, que toda hora invade as narinas do nosso Deus, e ele sente com nojo esse cheiro terrível do pecado que ainda exala do nosso coração, das nossas mentes e dos nossos membros. E eu queria então, irmãos, exatamente falar sobre isso, como lidar com a realidade do pecado em nossas vidas. Como lidar com a realidade do pecado em nossas vidas. A primeira coisa, irmãos, é que nós precisamos conhecer as características do pecado. E esse texto de Davi, ele nos ajuda a entender exatamente, de maneira clara e exata, quais são as características do pecado. A primeira delas, irmãos, é que o pecado, ele engana. E é interessante nós despertarmos para isso, no sentido de que o pecado é como se ele se apresentasse, como alguém que se apresenta, por exemplo, num baile à fantasia, numa festa de carnaval, onde as pessoas cobrem o seu rosto, se vestem com vestimentas distintas, para que elas não sejam percebidas de fato quem são. E ali, obviamente, tem os seus propósitos definidos, etc. Mas o fato é que o pecado é exatamente isso. O pecado anda disfarçado.
O pecado ele nunca chega para nós na forma de pecado. Ele sempre aparece bonito, atrativo e ele não mostra a sua verdadeira identidade. Então eu fico pensando que Davi, naquele momento em que ele havia decidido não ir para a guerra, que ele na verdade haveria de estar lá, deveria ter ido, mas ele então decide não ir para a guerra. E ali, talvez até já com o coração inclinado para o pecado, num momento de vulnerabilidade espiritual, na sua caminhada com Deus, ele então decide subir no terraço, no telhado do palácio. Eu não sei exatamente qual era a disposição do coração de Davi quando fez aquilo, mas eu posso talvez deduzir que Davi subiu ao telhado já com más intenções. Seria mais ou menos equivalente a alguém que pega o seu celular e entra em determinados sites, a priori de maneira muito tranquila, mas a predisposição já é para pecar. É para fazer coisas inconvenientes, coisas que não agradam a Deus, pecados que estão ali guardados, que estão sendo então alimentados naquele momento. Talvez o que tenha acontecido com Davi foi exatamente isso. Ele subiu na força de um pecado que estava lá dentro do seu coração e ele então se expõe ali exatamente para pecar e olhar o que não devia. Talvez ele tenha ido ali porque em outras ocasiões ele viu que ali dava para ver pessoas, mulheres tomando banho, como um voyeur. Ele estava ali observando, olhando. E aí então ele vê aquela mulher bonita e é como se o pecado dissesse para ele: olha, Davi, que coisa linda, aquela mulher, olha para ela vai te dar muito prazer e vai ser muito gostoso isso que vocês vão fazer juntos, faça isso, eu acho que é isso que você tem que correr atrás e fazer. O pecado não disse para Davi exatamente o que aquilo significava. Ele não falou sobre o desagrado a Deus, ele não falou sobre as consequências desse pecado na vida. E aí então é como acontece com a gente, né? Então, por exemplo, às vezes nós falamos sobre a vida de oração. Eu fui lá numa reunião e falei: irmãos, eu quero compartilhar algo. Sabe o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, a irmã Mariazinha, o irmãozinho Pedro? Olha, aconteceu assim, assim, assim com eles. Mas assim, eu estou falando isso para que a gente ore por eles, para que Deus os ajude e tal, etc. Quando na verdade, irmãos, isso é fofoca. Nós estamos ali para fofocar. Nós poderíamos dizer a mesma coisa, afirmando: olha, temos 2 irmãos em Cristo que estão passando por lutas e eu queria que nós orássemos por eles. Deus sabe o que está acontecendo. Então, se nós temos o desejo de fato de ajudar as pessoas, nós não iríamos expô-las de forma a contar uma fofoca, porque por trás da fofoca a ideia é a seguinte: eles não prestam, mas eu sou bom. Ou, por exemplo, irmãos, quando nós lidamos com situações em que nós estamos em posição de controle de alguma circunstância, e aí então nós nos colocamos de tal forma dizendo: não, na verdade a Bíblia ensina que a liderança ela tem que ser assim dessa forma. E aí nós somos mão de ferro, nós não temos piedade, nós não somos humildes e nós queremos, na verdade, ter o controle absoluto sobre todas as coisas. Então, ou seja, aquilo que é chamado de liderança bíblica, na verdade, nada mais é do que o desejo desenfreado de poder e controle. Ou, por exemplo, quando nós falamos sobre assuntos ligados à sabedoria, e então nós expomos alguns conceitos e dizemos: não, mas a Bíblia nos ensina isso, é sabedoria bíblica. Quando na verdade nós estamos ali mostrando um pouco de conhecimento teológico que nós temos, às vezes quase nada, e nós estamos expondo o assunto, querendo ressaltar a Bíblia, quando na verdade, no fundo, nós estamos querendo ressaltar a nossa presença, a nossa imagem, o nosso orgulho, mostrando que nós somos alguma coisa, que nós sabemos aquilo e aquilo outro. Percebem, irmãos, o pecado ele anda disfarçado, nem sempre ele vem de modo claro e aparente, e ele pode vir muitas vezes coberto de coisas especiais, bonitas, como por exemplo um grito que nós damos com alguém e nós falamos: não, mas eu só quis ser sincero com a pessoa, mas nós fomos impacientes com ela. Ou como por exemplo eu falei sobre acessar sites e ver mulheres e homens bonitos e você fala: não, é porque eu aprecio a beleza, eu não estou vendo ninguém pelado. Mas se você analisar bem, aquelas mulheres, aqueles homens estão praticamente mostrando tudo ali, apesar de estarem vestidos, mas a roupa é tão sensual, o seu corpo está quase todo exposto e você está dizendo: não, mas isso é só o belo, é o bonito. Mas na verdade, irmãos, é luxúria. Precisamos realmente reconhecer isso em nossas vidas. Ou seja, o pecado ele anda disfarçado o tempo todo, ele não mostra a sua cara. E foi assim que aconteceu com Davi. O pecado falou: vai, Davi. Mas ele não disse para ele que o prazer traria então um filho para ele. Uma situação difícil e complexa de adultério em que tinha uma relação, obviamente, com o marido daquela mulher, e ele teria que lidar com aquela realidade.
Então o pecado ele não falou da circunstância que Davi entraria após cometê-lo. Por que isso? O pecado de Davi, no caso, ele prometeu prazer, que é isso que o pecado geralmente promete para nós, mas o que ele dá, de fato, é uma outra coisa. Então, irmãos, o pecado ele não só nos engana, mas o pecado também endurece o nosso coração. Eu fico analisando o quadro de Davi, essa história, e eu gosto muito de contabilizar versículos. E é interessante porque a gente tem aqui 27 versículos. Da hora que começa o capítulo 1 em diante, o versículo 1 do capítulo 11 em diante, se você contabilizar como Davi estava relacionado ou preso ao pecado, são 27 versículos, não é pouca coisa. Claro, 27 versículos você lê rapidamente, mas aquilo se desenrolou num tempo. Ou seja, cada versículo daquele não era um dia, cada versículo daquele era um período, né, um determinado período. E se você soma tudo, você fica impressionado. Se você analisa de maneira bem lógica, observando, você vê assim, pelo menos 9 meses. Ou seja, do dia do pecado até a concepção do seu filho. Mas João Calvino, em seu comentário, ele diz que o que aconteceu ali de fato provavelmente durou um ano. Então vejamos só, são 27 versículos que descrevem um episódio de um ano. Ou seja, somente alguém duro mesmo de coração pode permanecer um ano de tal forma em que em nenhum momento ele se torna sensível e reconhece diante de Deus o seu pecado e o confessa. Então, o que acontece com Davi é isso, ele teve o seu coração completamente endurecido, ou seja, o seu coração estava insensível. Eu não consigo compreender, e alguns comentaristas falam isso também, eu não consigo compreender que Davi ele tenha sido completamente, estivesse completamente longe de Deus. Eu não posso acreditar nisso. Certamente Davi fazia suas orações, Davi lembrava das coisas de Deus, mas o fato é que nesse aspecto o seu coração estava bem endurecido. Ou seja, isso é possível para mim e para você. Ou seja, conhecermos a Cristo e termos uma vida de pecado e estarmos anestesiados, insensíveis à voz de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando nós estamos com o coração, irmãos, endurecidos, é interessante porque a diferença de um coração de carne para um coração de pedra é que um é moldável. Ou seja, você tem como apertar um coração de carne, mas um coração de pedra ou uma pedra você não tem como moldar, você não tem como apertar. E a ideia seria essa, ou seja, Davi estava numa situação em que ele estava tão duro, que não tinha tempo que passasse, tempo que se desenrolasse. Talvez a leitura da Escritura Sagrada, os cânticos, os salmos ali, eles certamente não cumpriam, ele certamente não cumpriu a função de nos lembrar de Deus e de nos amolecer o nosso coração. Ou seja, Davi, ele permanecia completamente endurecido. E é interessante porque quando o coração nosso é endurecido, nós tomamos uma postura de rebeldes recalcitrantes. E eu gosto dessa expressão porque a rebeldia, claro, obviamente é um pecado contra Deus, em que nós dizemos, nós não queremos saber do Senhor, é apenas a minha vida, o meu prazer, o que eu quero, mas o recalcitrante seria a ideia de um pássaro, por exemplo, uma galinha ou qualquer outro pássaro, que você pega ele e ele fica recalcitrante, ou seja, ele fica se debatendo o tempo todo. A ideia seria exatamente essa, ou seja, Davi ele se tornou um rebelde recalcitrante no sentido de ele continuar e perseverar no seu pecado. Ou seja, o pecado quando nos endurece, ele faz com que nós tenhamos essa postura de rebeldes recalcitrantes. Mas o pecado ele também nos cega, e ele nos cega duplamente. Eu gosto muito do Paul Tripp, eu tenho lido os livros dele, eu li praticamente todos, e tenho sido muito abençoado com o seu livro também devocional, que você inclusive pode adquirir, não é propaganda aqui, mas pela editora Peregrino. O título em português eu acho que é As Suas Misericórdias Renovadas a Cada Manhã, do Paul Tripp, e vale a pena ler, eu tenho sido muito abençoado. E ele fala em um dos seus livros, e também nesse mesmo devocional, ele fala sobre a realidade da cegueira dupla. A cegueira dupla ela é diferente da cegueira física, ele está se referindo à cegueira no sentido espiritual das coisas, mas a cegueira dupla, essa cegueira espiritual que é dupla, ela é diferente da cegueira física, porque a cegueira física você tem conhecimento dela, ou seja, a pessoa que é cega, ela sabe que ela é cega, ela tem a consciência disso. Ainda que o bebezinho, quando nasce cego, ele não saiba ainda direito, mas à medida que a consciência vai chegando, ele vai se dando conta, ainda que ele não saiba exatamente o que é a cegueira, mas ele sabe que ele vai precisar se adaptar ou viver com isso,
e para poder sobreviver nesse mundo. Então, desde o prato na sua mesa, que é feito por alguém que lhe ajuda, em que a comida é colocada na disposição como se fosse um relógio, ao meio-dia tem que colocar carne, às 3 horas da tarde, ou seja, a disposição espacial do prato ajuda ele a se alimentar. Mas não só isso, ele vai comprar aquela varinha dele para ele poder sair na rua e aquilo dali é como se fosse o tato dele. E ele então vai aprendendo, ele vai guardando na sua cabeça o mapa da sua casa primeiro, depois do seu bairro, também da sua escola, da cidade, daquele percurso que ele precisa fazer. E ele pega ônibus, ele se desloca, ele resolve as coisas. E grande parte deles também consegue trabalhar. E, ou seja, o cego físico, ele tem essa característica, ele tem consciência da sua cegueira. Mas o cego espiritual, não, porque ele é duplamente cego. Ou seja, ele é cego, preste bem atenção, irmãos, a isso, ele é cego à sua própria cegueira. Ou seja, ele não tem consciência de que ele é cego. Ele é cego para o fato que ele é cego espiritualmente. E é exatamente isso que acontece. Ou seja, o pecado faz com que nós não enxerguemos ou não nos demos conta de como nós estamos cegos para aquela área, aquela faceta das nossas vidas. E é interessante, irmãos, porque na nossa caminhada cristã, quantas e quantas vezes eu e você nos deparamos com realidades não tão boas em nosso coração, que não nos agrada quando vemos, mas é fato. Ou seja, isso é obviamente a expressão da graça de Deus. Mas o ponto é que quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, nós chegamos ao ponto de não perceber que nós somos cegos para o nosso próprio pecado naturalmente. Então a verdade é essa, nós precisamos de Deus para nos ajudar a lidar com essa realidade, de tirar as escamas dos nossos olhos, de desvendar os nossos olhos, para que a gente possa enxergar espiritualmente o que está passando em nosso coração. O fato é, irmãos, que o pecado faz com que nós sejamos cegos duplamente. Mas não só isso, e por fim desse primeiro ponto, precisamos ter a consciência, irmãos, de que o pecado ele anda em bandos, em quadrilha, é uma gangue. O pecado nunca anda sozinho, o pecado é um bandido que mora dentro de nós. E aí, então, o que acontece é que se você olhar a sequência de pecados de Davi, é assustador. Ou seja, é impossível, e esse é o conceito, e essa é a ideia quando eu falo que o pecado anda em bando, é que é impossível que você cometa apenas um pecado, porque um abismo chama outro abismo. Então um pecado chama outro pecado. Então o pecado seria mais ou menos comparado a uma galinha, que vai na frente e os seus pintinhos vão atrás. Ou seja, o pecado ele não anda só, ele sempre anda em conjunto. E aí se você observar bem, eu queria que você prestasse atenção, obviamente você pode até ler o texto em um outro momento, mas eu vou só refrescar a sua memória no que diz respeito aos pecados que Davi cometeu. O primeiro pecado no texto é o pecado da omissão, ou seja, no tempo de ir para a guerra, Davi não foi para a guerra. Mas ele é rei, mas ele faz o que ele quer. Não, mas o fato é, ele estava no local errado, na hora errada. Ou seja, o momento era de guerra, e o local para se estar era lá na batalha. E Davi não, Davi estava num palácio, ele mandou e atribuiu a outras pessoas o encargo de estar lá na guerra. E ele coloca Joabe e os seus ajudantes ali, os seus servos ali para estarem na guerra com ele. O fato é que Davi, ele se omitiu. Mas o segundo pecado é o pecado da cobiça. Certamente, entre a omissão e ele subir para o telhado, talvez tenha alguns pecados ali no coração, mas eu não tenho como pontuá-los. Não é tão claro. Mas o fato é, a cobiça sim é claro na Bíblia. Ou seja, Davi, ele olhou para aquela mulher e desejou aquilo que não era dela. E aí, obviamente, é interessante porque a cobiça, no grego, é uma palavra bem interessante, é epithemia, que é a ideia de maus desejos. E em Gálatas isso está bem claro. E aí o que acontece é que esses maus desejos eles estão ligados diretamente a ídolos da nossa vida. Ou seja, a cobiça de Davi é isso. Ele colocou alguém no lugar de Deus mais importante do que Deus. Ou seja, aquilo que Deus tinha falado que ele não deveria fazer, ele então decide fazer. Ou seja, aquela mulher toma o lugar de Deus no sentido de que ele esquece o que Deus tinha dito para ele e ele acolhe aquilo no seu coração e ele então deseja aquela mulher para si. E ele então substitui a palavra de Deus, os ensinos de Deus na sua vida, pelo seu próprio desejo, ou seja, ele passa a ser o Deus da sua própria vida. Ele então cobiça aquela mulher. Percebe, irmãos, que quando a gente fala de cobiça e orgulho e tantos outros pecados, as coisas não são tão simples. Não é só desejar, no caso da cobiça, desejar
coisas que você não deve, a mulher do próximo, a casa do próximo, os bens do próximo, o lugar do próximo. Mas é mais do que isso, é você colocar-se acima dos outros, é você colocar-se acima de Deus, é você dizer para Deus, Deus, eu sei o que é melhor para mim e não o Senhor. Ou seja, a cobiça no fundo, é uma egolatria, é você decidir, você se colocar como a principal pessoa e sabendo exatamente o que você precisa. Mas aí vem o terceiro pecado de Davi, que é o pecado do adultério, quando ele manda chamar aquela mulher. Claro, tem outros pecados envolvidos aí, mas para a gente pontuar de maneira bem clara, o adultério seria o terceiro típico pecado ali. Ou seja, quando ele desejou não só apenas, mas ele o pecado concebeu no seu coração e deu à luz, como Tiago fala. E exatamente a ideia de dar à luz ali em Tiago é essa ideia de que se concretiza, se torna real. Ou seja, aquilo que foi concebido no coração, como um bebê que é concebido no ventre, agora foi expulso para fora como num parto. Ou seja, quando Davi deita com aquela mulher, o seu pecado foi como um parto que saiu do seu coração. E agora é evidente aos seus próprios olhos, diante de Batseba. Ele então deita com aquela mulher, tem relações sexuais com ela, que não era sua esposa e que era esposa de Urias. E lembremos que Davi tinha várias mulheres, Davi era casado com várias mulheres. Apesar da palavra de Deus deixar claro que o homem deixa a sua mulher, não deixa a sua casa e vai viver com a sua mulher, não as suas mulheres. Então, esse é um outro aspecto da realidade da Bíblia, ou seja, Davi ele tinha se casado com aquela mulher, com as suas mulheres, mas agora estava desejando uma outra mulher que não era sua esposa. Então, a gente precisa ter consciência disso, que Davi, ele não, pelo fato dele ter várias mulheres e ser casado com elas, não significa que ele tinha vários adultérios. Adultério é aqui, nesse caso específico. O fato dele ser polígamo era um pecado já que ele já trazia. Apesar de ter assumido a responsabilidade sobre aquelas mulheres como marido, mas o fato é que ele já era polígamo. Isso já desagradava a Deus. Mas agora ele está com pecado além. Ele está desejando a mulher do próximo e fazendo esse pecado que foi concebido no seu coração se tornar agora patente e concreto diante dos seus olhos. O quarto pecado seria a trama, ou seja, o maquinar o mal. Davi, então, depois de pecar e sabe que aquela mulher está grávida, ele então bola um plano, ele maquina o mal, ele tenta enganar todo mundo, ele tenta enganar Urias, ele tenta enganar as pessoas para que achassem que o filho da mulher era de fato de Urias. E ali então ele manda trazer Urias, e Urias então vem até ele. E aí então ele manda ele para a casa dele, pergunta sobre a guerra, manda ele para a casa dele e manda um presentinho. Ou seja, Davi estava maquinando mal, ele queria realmente, ele tinha más intenções com Urias. E aí não dá certo, porque Urias, ele certamente tinha uma postura naquele momento, naquela circunstância, muito melhor do que a de Davi. Ele sabia que o povo estava em guerra, ele não podia estar na cidade. Ele sabia que Joabe e os servos de Joabe, aqueles com os quais ele lutava junto, estavam ali na frente de batalha. E ele sabia que ele não poderia deitar com a mulher. Como é que pode? Meus amigos sofrendo, as pessoas lá no fronte, na guerra, acirrada, gente morrendo, e eu aqui me deleitando em prazer com a minha mulher, eu não posso fazer isso. E aí então Davi percebe que não dá certo a primeira tentativa e ele vai para a segunda. E a segunda ele é muito mais agressivo. Ele diz, olha, não vai lá para lá não deita não, fica aqui comigo, fica mais um dia, dois. E aí diz o texto que ele embebeda, ou seja, Urias não se embebedou, ele foi lá e encheu a cara simplesmente. Davi deu para ele da bebida e tipo assim, tome mais, tome mais, tome mais. Ou seja, Davi ele agora está embebedando um cara para tentar enganá-lo, para daí do engano, ao ser enganado, ele então possa viver enganado achando que aquele filho era dele. E aí então, aquele homem então bebe, fica embriagado, mas decide não ir para sua casa e fica ali na casa dos servos e ele não deita. E aí Davi então decide, por fim, mudar o plano. E agora, esse maquinar o mal de 3 etapas chega à sua terceira e derradeira etapa. Ele diz no seu coração, Urias, você é morto, eu vou matar você, porque você não fez o que eu queria. Percebe, irmãos, como o pecado ele tem as raízes do orgulho. Ou seja, todo pecado ele tem como pai maior o orgulho, a egolatria, a centralidade do próprio ser humano em tudo isso. E aí então ele manda uma carta, ou seja, a pena de morte de Urias. Então ele diz, Urias está condenado à morte. Entrega para Urias, ele fala, entrega para Joabe essa carta. E Joabe, quando lê então, coloca Urias no fronte da batalha, no local onde era mais acirrado, para que Urias morresse. Davi então executa o seu plano tenebroso em 3 etapas,
há 2 tentativas de engano, né, uma delas por embriaguez também, com a embriaguez, e agora então ele assassina a Urias, ou seja, o homicídio de Davi. Davi, ele usa a extensão do seu poder por meio de Joabe e mata Urias. Mas não só isso. Por fim, lá no final do versículo do capítulo 11 diz que Batseba fica grávida e ele então soube da notícia e toma ela como esposa. Ou seja, ele matou para roubar a mulher. Recentemente teve um episódio extremamente triste de uma mulher que foi levada por uma amiga sua, ela estava grávida, já perto de parir, e aquela mulher, salvo engano, ela perdeu o seu filho, e ela não consolada com aquilo, ela decide então que ela mataria a sua amiga para tirar da barriga dela o bebê dela para ficar com ela. Seria mais ou menos isso, irmãos. No fundo, o que Davi fez foi matar Urias para poder ficar com a mulher dele. O pecado, irmãos, ele anda em bando. Não é um só, foram vários. Omissão, cobiça, adultério, maquinar o mal em 3 etapas, homicídio, roubo. Não tem como, irmãos. Não pensem que um pecado é um pecado apenas. O pecado, geralmente, ele é seguido, por exemplo, com mentiras. É assim que o pecado anda em bandos. Irmãos, como é que nós devemos lidar com o pecado? De fato, nós devemos lidar com o pecado conhecendo as suas características. O pecado engana, o pecado endurece o coração, ele nos cega duplamente e o pecado, ele anda em bandos. E é interessante porque não só aí, irmãos, nós devemos parar, mas precisamos ter uma palavra de esperança também. E essa mensagem de Davi, da história de Davi, nos traz um outro aspecto, um aspecto que traz esperança para mim e para você. Ou seja, como é que nós podemos lidar com o pecado? Conhecendo apenas, irmãos, conhecer e diagnosticar na vida cristã não é o suficiente, é só uma etapa. E eu penso que Deus, ele opera, e certamente Deus está falando para você aqui nessa noite. E esse pecado, então, os pecados, então, são expostos por Deus. Deus diagnostica o pecado. Mas o fato é que precisa ser dado vários passos, obviamente. E o que acontece nesse texto que nós lemos, nós podemos perceber é que nós podemos lidar com o pecado não só conhecendo as suas características, mas também desfrutando da graça que está disponível, que Deus nos oferece. E é interessante perceber que quando Davi, ele diz lá no versículo 7, quando ele diz, no versículo 13, quando ele diz, pequei contra o Senhor. Isso é a expressão da graça de Deus. É impossível que alguém chegue para Deus ou para qualquer outra pessoa e reconheça o seu pecado se não for pela graça de Deus. É a graça quem faz isso. E é interessante porque Davi usufruiu da graça que foi revelada e manifesta ali. De que forma, irmãos? A primeira delas foi a palavra de Deus, ou seja, desfrutamos da graça disponível de Deus lidando com o pecado, né? Usufruindo da palavra dele. Ou seja, naquele momento em que Natan é conduzido por Deus para levar uma palavra desse próprio Deus para Davi, foi exatamente isso, exatamente isso que a gente pode ver. Ou seja, a palavra de Deus, de alguma forma, ela está disponível a nós. Ou seja, no nosso celular, na cabeceira da cama, numa exposição bíblica, na internet através de pregações. Ou seja, mais do que nunca, a palavra de Deus está disponível para mim e para você. Nós podemos usufruir dessa palavra. E nós podemos lidar com o pecado usufruindo dessa graça, desse meio de graça. E é interessante porque a palavra que Natan leva a Davi é uma parábola de 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha tudo, vários gados, animais, ovelhas, tudo, e o pobre só tinha uma ovelhinha que na verdade não era nem um animal de criação para abate ou para tirar leite, nem lã talvez, mas era um pet, era um animal, como muitas pessoas hoje têm cachorro, gato e tantos outros animais, cacatua, periquito, papagaio, canário, seja o que for, era como se fosse um animal de estimação. Diz o texto que ela comia do bocado dele, ela bebia das coisas que ele bebia, ou seja, era a alegria da casa, certamente engraçadinha, fofinha, e era essa cordeirinha que ele tinha. E então diz que aquele homem rico, ele que tinha muitas posses, recebe alguém na sua casa, provavelmente alguém desconhecido, um viajante, e aí então pede abrigo na casa dele, ele recebe, hospeda a pessoa, e aí ao invés dele matar o que ele tinha para oferecer de alimento para aquele rapaz, ele decide então
pegar a única cordeirinha, o pet daquela casa, o xodó da casa, e aí mata e então oferece para aquele homem. E na mesma hora, diz o texto que Davi fica com tanta raiva, diz que o versículo 5 diz, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira. A ira de Davi foi tremenda. Olha só que estratégia maravilhosa que Deus fez. Deus mandou que Natan contasse uma história para poder trazer um ensinamento para ele. E, obviamente, nós somos seres humanos e na nossa estrutura mais profunda, uma das coisas que nós mais gostamos é ouvir histórias. E nesse caso não foi diferente, Davi estava ali intertido com aquela história. E quando ele ouve aquele ponto da história, ele diz, o que esse homem fez é terrível, esse homem precisa morrer pelo que ele fez. Ele precisa pagar 4 vezes mais a cordeirinha que ele tirou. E aí então Deus ele usa exatamente essa palavra dele, ou seja, Natan como instrumento de Deus ali leva aquela palavra e então depois que Davi fala aquilo tudo, Natan olha para ele e fala bem assim, em outras palavras, de maneira bem clara, você é exatamente igual a esse cara aí. Esse rapaz aí que tinha tantas esposas, né? No seu caso, você tinha tantas esposas e você ainda quis a esposa do outro. Ou seja, você quis a única cordeirinha, um homem que só tinha a sua única mulher, exatamente no padrão bíblico, e você então quer quebrar e destruir essa casa, que foi o que você fez. Você destruiu uma família, você destruiu um lar, e foi você que fez isso. E então, naquele momento, a ideia que dá é que Davi caiu em si, né? E eu penso que é exatamente isso, irmãos, que a palavra de Deus nos dá. Então, assim, como é que a gente vai lidar com o pecado que está tão patente em nosso coração, especialmente agora, nesse momento de pandemia, que estamos sendo espremidos? Irmãos, é desfrutando da palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, meditando nela. Diz a carta de Tiago que a palavra de Deus, ali no capítulo 1, versos 22 a 25, que a palavra de Deus ela é como um espelho. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, o nosso coração reflete nesse espelho e nós enxergamos o que passa lá dentro. A palavra de Deus, quando ela chega a mim, a você, certamente como nessa noite, está querendo exatamente revelar o que está no meio do seu coração. Enquanto eu falo para você aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Deus está expondo o meu coração. Eu também tenho pecados como você. Não pense que porque eu sou pastor ou porque eu sou missionário, né? As pessoas pensam que todo missionário é um super-homem, é um super-crente. Irmãos, eu tenho as mesmas lutas que você. Eu tenho os mesmos desafios com você. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para minha esposa e ainda luto com isso. Tem dias que é mais difícil fazer isso. Ser humilde, servir a família, colocar vigilância aos meus olhos, para que eu não peque quando alguma cena sensual, alguma coisa acontece. Eu tenho as mesmas lutas que você. Há situações em que as pessoas falam e por exemplo, o seu nome não foi pronunciado, quando na verdade deveria, era justo, era certo. E entender, na verdade, que o que mais nos interessa é que nós somos diante de Deus. Ou seja, eu tenho também luto, às vezes, nessa área. Ou seja, eu e você somos iguais. Não pense que os pastores e os missionários são melhores do que você. Ou seja, nós, eu e você, somos os mesmos galões de combustível que inalam o cheiro de gasolina dioturnamente. Então tenhamos essa certeza. Como eu queria ser como o pastor Marcelo. Olha como ele está falando, olha a experiência que ele tem passado. Irmãos, na verdade, as lutas são iguais. Nós somos da mesma estrutura e nós carecemos de Deus de forma igual. E nós precisamos dessa palavra que está disponível para mim e para você. Ou seja, naquele momento, Davi ele poderia endurecer o seu coração e falar assim, alto lá, Natan, eu sou o rei, eu que mando, sai daqui e vai embora. Como tantos outros reis na história de Israel fizeram. Olha, tem um homem aí que é profeta de Deus, mas ele é horrível. Ele só fala coisas contra mim, como Acabe disse para Josafá, salvo engano, certa vez. Não vou chamar não o profeta, ele só fala coisas ruins. Davi não, ele realmente soube usufruir da palavra de Deus quando ele foi exortado naquele momento. E eu quero convidar exatamente, irmãos, a você e a mim também, que nós possamos usufruir desse meio de graça que está disponível para mim e para você. Deus, ele tem falado conosco e nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Pedir que a graça de Deus nos alcance de tal forma que transforme a nossa disposição de receber a sua palavra. Você está em pecado? Você tem lutado contra o pecado em suas vidas? Ou na sua vida, que pecado tem de fato espremido você, tem massacrado você, escravizado você? Homem, mulher, criança, jovem, adolescente, o que de fato tem mexido com você? Deus está colocando a palavra dele à sua disposição,
para que você possa enxergar o pecado e caminhar nessa palavra de um Deus que comunica com você, que diz: meu filho, eu amo você, eu cuido de você, eu quero que você tenha uma vida bonita diante de mim. E Deus fala isso na sua palavra. Deus está disposto a nos conduzir em perdão, em santidade, santificando as nossas vidas. As coisas acontecem não na nossa força, mas na força do Senhor. E essa força vem exatamente nesse processo gracioso de meditação, reflexão na palavra de Deus. Estarmos atentos a semanalmente ouvirmos também a pregação na igreja. Mas eu quero falar então ainda de um segundo e último ponto relacionado a esse desfrutar da graça de Deus disponível. Não só a palavra, mas nós podemos e devemos também desfrutarmos da comunhão dos santos. Eu me refiro à vida comum da igreja, à vida comum do corpo de Cristo. Irmãos, tem sido pregado nas últimas décadas a realidade de que as igrejas são falhas e que existe um local melhor do que a igreja de se viver, e esse lugar é a sua própria casa. E que você pode viver o evangelho sozinho, que você não depende de ninguém. Ou seja, você pode dizer para todas as pessoas: eu não sou da 12 de agosto, eu não sou da Igreja Batista de Aracaju, eu não sou da Igreja Presbiteriana de Sião, eu sou de Cristo. Ou seja, você está caindo no mesmo pecado daqueles irmãos da igreja de Corinto, uns de Paulo, outros de Cristo e outros de Apolo. Mas, na verdade, o que Deus conclama a mim e a você é que todos nós sejamos partes do corpo de Cristo. E aí, obviamente, vai ser 12, vai ser Sião, vai ser Primeira Igreja Batista de Aracaju, Igreja Central de Aracaju, a Presbiteriana, seja o que for. O fato é, irmãos, que Deus ele nos dá o privilégio de termos uma vida em comunhão, ou uma vida em corpo, e nós precisamos aprender a usufruir. Davi ele não recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, Davi ele não recebeu uma mensagem pelo YouTube, eu não estou desconsiderando isso, de uma máquina, de um sistema de computador, mas Davi recebeu a mensagem de um instrumento dele chamado Natan. Foi Natan que foi usado por Deus para poder comunicar a verdade que Deus tinha para ser dito para ele. Eu quero dizer, irmãos, que de fato Deus ele usa o corpo dele para poder nos exortar, abrir os nossos olhos por meio de exposições bíblicas, de aconselhamento, de situações, de palavras que recebemos às vezes aqui e ali de um irmão ou de outro. Quando você vem à igreja aos domingos, o que tem acontecido é exatamente isso. Deus está usando essas pessoas que estão ali na frente para falar para mim e para você, para que nós sejamos exortados. Quando nós estamos numa reunião de oração, de doutrina, em que o texto bíblico é lido por alguém, é isso. Mas eu quero trazer aqui, enfatizar um outro aspecto da vida cristã. É o aspecto de que nós podemos usufruir uns dos outros em dois sentidos. Primeiramente, é que nós podemos desfrutar da visão que os nossos irmãos estão tendo de nós. Ou seja, é difícil e naturalmente nós somos cegos ao nosso próprio pecado. Lembra quando eu falei sobre somos duplamente cegos? É porque a nossa natureza é assim. Nós temos a predisposição a sermos cegos ao nosso pecado, mas Deus ele usa o corpo dele e aí as pessoas podem nos ver, as pessoas podem enxergar melhor os nossos pecados do que nós mesmos. E aí então ele pode usar essa pessoa para nos exortar. Eu pergunto para você, qual será a pessoa que tem maior condições, ou que tem mais condições de poder enxergar os seus pecados? Se você é casado, eu quero dizer que o seu cônjuge é a melhor pessoa. Ele vê as coisas que você faz, ou seja, ou também as coisas que você não faz. Ou seja, o seu cônjuge foi alguém colocado por Deus para ajudar a lhe exortar, a falar com amor para você. Olha só, não é uma pessoa estranha que mora com você, é o seu cônjuge, é o seu marido, é a sua esposa. E ele realmente tem condições de poder falar e ajudar você a enxergar melhor. E muitas vezes, ou talvez todas as vezes que os nossos cônjuges falam a respeito das nossas falhas, nós temos uma reação de repulsão, rejeitamos porque nós não queremos ficar por baixo, né? Queremos sempre ficar por cima da carne seca, né? Queremos ser sempre a última Coca-Cola do sertão, quando na verdade a gente é, na verdade, um frasco frágil, pequeno e bem estragado ali por conta dos nossos próprios pecados. Então, irmãos, na verdade, o que acontece é que Deus usa o seu corpo para que as pessoas possam exortar. Mas não só isso, o corpo também existe para que eu e você possamos exortar uns aos outros. Ou seja,
A vida em comunhão, ela tem esse benefício, ou seja, usufruir do corpo de Cristo não é só tapinha nas costas. Usufruir no corpo de Cristo não é só oi, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem, que saudade de você, contar uma piada, uma brincadeira. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós nos reunimos para falar bobagem, para fazer brincadeiras e só isso. Eu não estou dizendo que nós não podemos brincar, eu não estou dizendo que nós não podemos falar bobeiras, mas a nossa conversa precisa também estar regada pela palavra de Deus, por elementos da vida cristã. Irmãos, nós temos lutas nesse mundo e a gente se junta para ficar falando piada o tempo inteiro. Precisamos ter a disposição de testemunhar, de falar, de exortar. Nós pensamos que a vida cristã ela se dá no aspecto de santidade em isolamento. Mas o fato é, irmãos, que a vida cristã ela não se dá em isolamento. A vida cristã ela se dá, de fato, em comunhão. Ou seja, o processo de santificação acontece quando estamos juntos. Deus usa os nossos irmãos para nos polir, para lixar a nossa vida, lixar o nosso caráter. E eu queria conclamar você nesse ponto exatamente a isso. Ou seja, usufrua da vida comum do corpo de Cristo, da comunhão dos irmãos. Não no sentido só de prazer, mas de você poder deixar ser exortado pelo irmão, no sentido de que a sua vida possa crescer diante de Deus em santidade. E você também, ou seja, precisávamos ter um pacto aqui na igreja, de que nós estaríamos dispostos a ouvir uns aos outros, a sermos exortados. Eu não estou falando, irmãos, que a gente vai dizer, olha gente, olha só, eu vou botar uma placa aqui, irmãos, sejam bem-vindos, eu gosto da exortação, sempre venham aqui me exortar. A verdade é que nós não temos essa disposição. Mas, a despeito de não termos essa disposição, eu queria convidar a você a pensar e considerar isso, ou seja, você é responsável por exortar o seu irmão. O pastor não tem como pastorear tanta gente, como exortar tanta gente especificamente, mas você que tem vivido perto dessa pessoa, seu irmão em Cristo, irmã, próximo amigo aí, e que tem feito coisas que você não se agrada, que Deus não se agrada, e você sabe, mas no entanto você se omite, e você ria inclusive com as coisas erradas que ele faz e fala para você. Deus chama a mim e a você para exortarmos uns aos outros. Precisamos usufruir desse aspecto que nos conduz em santidade, porque a santidade, ela acontece assim, como aconteceu na vida de Davi, quando Natan chegou ali perto, em outras palavras, e disse assim, Natan, ou Davi, sem vergonha, endireita a sua vida. Obviamente não foi dessa forma, foi com muito amor, e aqui eu quero enfatizar esse aspecto. A exortação ela precisa ser feita em amor, ela precisa ser feita de forma adequada, ou seja, precisamos contar para o outro o que está acontecendo, mas em atitude de oração, e falar no sentido de realmente ajudar e termos essa disposição, ou seja, usufruímos do corpo de Cristo quando nós estamos duplamente dispostos a falar e a ouvir. E eu penso que é isso e que a gente vê claramente nessa passagem. Um homem completamente disposto a instruir o outro daquilo que Deus tinha falado para ele. Mas também, ao mesmo tempo, um homem totalmente disposto, como Davi, de ouvir a instrução e reconhecer e dizer, de fato, eu pequei contra o Senhor. E obviamente você percebe a beleza de tudo isso quando Natan fala, o Senhor também te perdoou. É isso que Deus quer de nós. Exortação, com carinho, com amor, revelando todo o Evangelho, que não só exorta, mas também revela esse outro lado, que é o lado do perdão de Deus. Como tratar com a realidade do pecado? Conhecendo as características do pecado, ou seja, aprendendo a diagnosticar o pecado. Ele engana, endurece o coração, faz com que a gente fique duplamente cego, anda em bandos, e isso é muito perigoso. Precisamos cuidar disso. Mas lidamos com os nossos pecados quando nós desfrutamos da graça por meio da palavra e por meio da comunhão dos irmãos. Eu queria, irmãos, terminar a minha palavra aqui contando uma história e fazendo as últimas considerações. Certa vez eu tive o privilégio de conhecer por fora, ainda que por fora, uma prisão na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, uma prisão chamada Cherry Hill. Seria a montanha da cereja, que de cereja não tinha nada. Aquela prisão ela foi construída com um conceito novo, que eles chamaram ali no começo do século XIX, no ano mais ou menos de 1800, mais ou menos não, no ano de 1829, pela primeira vez aparece a ideia e o conceito de penitenciária. Porque prisão já existia, já acontecia, era um fato, mas a ideia de
penitenciária não. A ideia, então, da penitenciária que foi trazida por um grupo, por uma instituição, uma associação que era liderada por um pastor luterano, ele dizia que a prisão em si, ela realmente não muda a pessoa. Mas se nós tivéssemos uma estrutura que ajudasse a pessoa a ter uma vida de penitência, de reconhecimento, de arrependimento, certamente aquela pessoa poderia voltar para a sociedade transformada. E aí então, alguns valores foram estabelecidos para aquela construção. Primeiro deles, a construção deveria ser uma construção gótica, ou seja, uma construção assustadora, com carrancas na frente, para que as pessoas que passassem por ali pela frente já temessem a ser preso naquele lugar que era um cara de tenebroso. Ou seja, quando o preso fosse conduzido para aquela prisão, inclusive foi ali que Al Capone, aquele famoso mafioso, ficou detido, foi nessa prisão em Cherry Hill. E aí então a pessoa, quando estivesse entrando na prisão, ela já se assustaria com aquele quadro, aquelas carrancas, ou seja, um local de temor, de pavor. A partir do momento que ela entrasse ali, o que ela viria era um teto semelhante aos templos, nesse formato assim. Então, os corredores da prisão, ele tinha esse teto, parecendo um teto de templos antigos, góticos, né? Ou seja, a ideia de que Deus está ali presente, que ele não está sozinho, que Deus está olhando para ele. E aí, então, ele era conduzido para a sua cela. E o detalhe é que a cela ela tinha a porta numa altura muito baixa, mas tão baixa que qualquer pessoa, até de 1,70 m, 1,65 m, tinha que se curvar para poder adentrar aquela porta. E a ideia e o conceito por detrás da penitenciária é esse. Ele precisa ter temor, ele precisa saber que Deus está olhando para ele, que está presente diante dele, mas que ele tem que se humilhar. Então ele tinha que entrar de forma humilhada na cela. E ali dentro na cela, então, a sua porta era revestida por dentro de madeira, para que ele ficasse em total reclusão, sozinho, para que aquilo favorecesse a sua reflexão, que ele pensasse sobre aquilo que ele tinha feito, sobre os crimes que ele cometeu. No momento de tomar banho de sol, ele não saía para ficar junto com todo mundo, mas ele tinha uma portinha que conduzia para um setor de uma grama só dele. Para quê? Para que ele continuasse refletindo e ficasse ali pensando sobre isso. Diz a história que alguns presos até tinham cachorros naquele lugar, para que ele pudesse brincar ali um pouco também, mas a ideia era de refletir sobre estar sozinho ali também, diante do sol, diante da criação, olhando para cima. E tinha mais um detalhe, a sua prisão, a sua cela, ele tinha uma janela, as que estavam no primeiro andar tinham uma janela, e as que estavam no andar de cima, ela tinha uma claraboia, que era uma janela para cima no céu. E eles chamavam aquilo, na penitenciária, nesse conceito de o olho de Deus. Então, todo o ambiente tinha sido projetado para que as pessoas fossem expostas a seus próprios crimes e estivessem totalmente diante de Deus. Tinha um livro que eles podiam levar para a prisão, e esse único livro era a Bíblia. E o fato é, irmãos, que Cherry Hill, aquela prisão, durou muitos anos. Hoje ela está desativada. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Ela nunca mudou ninguém. Nunca mudou nada na vida das pessoas. Ou seja, os processos de lidar com o pecado, eles não são processos externos. Não são coisas que nós fazemos para que as coisas mudem. Eu vou fazer isso para que o pecado se acabe dentro de mim, não tenha mais pecado. Essa é uma luta que nós vamos ter até o último dia das nossas vidas, irmãos. A luta com o pecado. Isso não vai acabar. Isso vai continuar até o fim. Mas o fato é que Deus ele nos dá o privilégio, agora, como nós aprendemos aqui, de desfrutarmos desse diagnóstico tão claro, desses elementos de diagnóstico do pecado. Mas mais do que isso, desfrutarmos da graça disponível através da palavra e através também da comunhão dos santos. Deus não nos convida para Cherry Hill, para aquela prisão. Ele nos convida para uma vida de oração diária, de reflexão, meditação na palavra, uma vida comum do lar. Ou seja, se você está pensando em dúvida, vou ou não vou para a igreja, eu quero dizer para você, irmãos, ore a Deus, dê esse passo de fé, confie nele, tome os cuidados adequados, use máscara, o que for dito, mas não deixe de congregar. Precisamos da vida comum da igreja. Eu quero, então, finalizar aqui dizendo, irmãos, por favor, não brinque com o pecado.
O pecado, ele é cruel. Ele não nos dá aquilo que ele oferece, mas ele nos dá tristeza, pesar e consequências severas e às vezes que teremos que levar para o resto das nossas vidas. Sejamos humildes também nas nossas relações fraternais, dispostos a ouvir exortações e também dispostos a pagar o preço de poder exortar o outro em amor, como Natan fez com Davi. Que nós sejamos agradecidos a Deus, porque Ele não permite que nós fiquemos a mais do que 27 versículos das nossas vidas presos ao pecado. Em algum momento Deus vai aparecer a nós, através de uma exortação de um irmão, de uma pregação, ou mesmo hoje à noite Deus está falando com você e dizendo: meu filho, eu vejo o seu pecado. E eu quero dizer que eu estou aqui disposto a estender a mão para você e te perdoar e te conduzir graciosamente por um caminho sobremodo especial e gracioso. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos o Evangelho da graça transformadora a cada dia, reconhecendo que somos pecadores, cheiramos a gasolina, e então nos arrependemos, e daí então seguimos para os braços de Cristo, pedindo perdão para Ele em arrependimento pleno, reconhecendo que Ele pagou todos os nossos pecados, do passado, do presente, e pagou também pelo futuro. E Ele nos chama então para uma vida de seguir a Ele em cada passo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu queria então terminar orando com você. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa palavra. Torna ela real em nossas vidas. É só isso que eu peço, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e Deus te conduza pelo caminho que Ele tem de santidade. Grande abraço para vocês, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau.